Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando o meu caro amigo e ex-ministro-chefe da Advocacia Geral da União, Luiz Inácio Adams. Como eu faço em todos os programas, eu dou um livro e como você sabe que para mim a advocacia é o bico que sustenta o poeta, só não posso viver da poesia, tem que ter um bico para sustentar. Eu tenho mais um livro de poesia para você, dedicado à minha mulher, 101 poemas para a Ruth. Obrigado, excelente. Mas nós estamos conversando, Luiz, sobre, por exemplo, o problema, por exemplo, da complexidade do nosso sistema tributário, que você teve que enfrentar. O Nadine, quando foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele dizia o seguinte: eu não entendo num país com 200 milhões de habitantes ter 80 milhões de processos judiciais. Nós judicializamos tudo. Nós vivemos num país, e se nós analisarmos que o poder público é cliente em 65% das ações, é um número fantasmagórico, enciclópico. Né? Então, esse aspecto, o sistema tributário, nós temos um sistema mais complexo do mundo. A complexidade do sistema não é tanto a existência, eu tenho um imposto como é o ICMS, IPI, ISS, sobre circulação de bens e serviços, né? Ou de mercadorias e serviços, mas é o problema da complexidade de cada legislação. Tenho a impressão que talvez nós pudéssemos começar a descomplicar a regulamentação no Brasil. Você que esteve lá diretamente dentro do poder, que o Brasil é um país de regulamentação, tudo que você faz tem que ter uma regulamentação fiscal atrás. Né? Eu concordo inteiramente. O nosso sistema ele vem se tornando cada vez mais complexo, em grande medida, no meu ponto de vista, porque nós temos uma necessidade de receita para atender uma despesa engessada, uma despesa obrigatória. A lei de responsabilidade fiscal veio introduzir uma grande busca de equilíbrio e de inteligência no sistema orçamentário, mas ela, na realidade engessada que nós temos, e se nós olharmos, por exemplo, a despesa de saúde, o que tem engessado é a despesa, não é nem a receita, é a despesa que tem engessada, nós temos que gastar aquilo, você é obrigado a gastar aquele dinheiro. O que acontece dali é que cria-se uma pressão brutal em cima do processo de arrecadação. E aqui o processo de arrecadação, me parece, ele tem um mal que primeiro, eu acho que se terceiriza muito a responsabilidade que seria própria da administração, ou seja, a administração exige muitas vezes do contribuinte informações que ela tem à disposição. Eu me recordo, por exemplo, de uma disputa que havia sobre obrigação dos contribuintes de informação relativo a áreas que a FUNAI tinha. A FUNAI estava sendo multada pela União, pela PGFN, pela Receita, desculpe, porque a FUNAI tinha que prestar informações relativas às terras que ela administrava em nome das comunidades indígenas, que eram da União. E ela não tinha estrutura para dar aquela informação. Mas como a informação ela auxiliava o processo de fiscalização, ela era obrigatória. E por causa de como ela não fornecia, a Receita multava. Então eram milhões de reais. Milhões de cobranças. O que é completamente, vamos dizer, doentio, porque é a União cobrando da União, a execução fiscal contra a FUNAI, cuja resultante era um precatório que ia ser pago pela União. É uma coisa... E uma das coisas que eu resolvi foi exatamente isso. Dizer, olha, a FUNAI não tem que prestar essa informação, porque essa informação está na SPU, que é da União. A Receita monte um sistema de informação com a SPU para capturar esses dados e usar isso na sua fiscalização. Para mão de obra fiscal. Mas para a FUNAI era mais fácil porque é uma agência. Agora, para o contribuinte é mais difícil. Então, ter esse tipo de solução, porque acaba sendo pressionado por um conjunto. Me faz lembrar isso na época do governo Figueiredo. Nós tivemos o Lauro Beltrão na Comissão de Desburocratização
E daí entrou um deputado do Ceará. E eu fui convidado para eu e o Roberto Campos, que já não tinha mais cargo oficial, era senador, para participarmos de uma reunião de desburocratização, de legislação sobre produtos agropecuários. Aí trazem um documento daquela época, estou falando do começo da década de 80, e regulamentação de tudo quanto era produto, não sei se era portaria ou decreto. E, de repente, nós localizamos e disse, Roberto, veja isso. Tinha 60 artigos sobre produção de queijo, como é que se produz o queijo e tal. Então, no requeijão, eu me diverti. Disse, como é que... Você imagine um pobre cidadão do último fuso horário do Brasil tendo que produzir o requeijão exatamente da forma como estava naquele instrumento legislativo com efeito de lei. Assim, o requeijão tem que ter forma cilíndrica, forma porosa. De repente tinha um dispositivo que dizia sabor do requeijão. Sabor do requeijão, você sabe como é que se poderia definir o sabor de requeijão na lei? Sabe como é que eles puseram? Estava lá, sabor de requeijão, que lhe é próprio. Que lhe é próprio. Chega um fiscal para o pobre... Vai interpretar. Olha, não é próprio. Não é próprio. Quer dizer, esse excesso de regulamentação prejudica o Brasil. Né? E você toca um ponto importante que eu acho que a forma como a nossa legislação é interpretada também gera problema. Por mais simples, eu estava brincando com a ideia que eu acho que do ex-secretário Sintra de ter um tributo só no Brasil. Eu dizia que ela não vai simplificar, porque alguém vai interpretar aquele tributo e vai tornar complicado. Isso é verdade. Vai tornar complicado. Então, eu acho que precisa ter uma mudança, primeiro, de fato, essa legislação infraconstitucional tem que ser revista, ela tem que ser simplificada. Eu acho que tem que abrir mão um pouco dessa necessidade inerente de arrecadar de qualquer jeito e, ao mesmo tempo, criar um modelo mais colaborativo de interpretação, não antagônico. Nós temos um sistema antagônico. Isso é verdade. Nós temos um colaborativo. E eu acho que existem modelos no mundo que são colaborativos. Mesmo o sistema alemão, o sistema espanhol, todos eles têm as atas de audiência, têm as autas de conciliação, têm os processos em que há um diálogo entre a Receita e o contribuinte, se chega ao entendimento sobre o que deve ser lançado. Nós criamos, Luiz, fizemos um congresso pela Academia Internacional de Direito e Economia, que há uns 10 ou 12 anos atrás, quando estava se discutindo o projeto do senador Bornhausen sobre um código de defesa do consumidor, do contribuinte, que a Receita imediatamente alcunhou de Código de Defesa do Sonegador. Com isso, liquidou o projeto. O Estado de São Paulo fez isso. Criou uma comissão, a um Conselho de Defesa do Contribuinte do Governo do Estado de São Paulo, na Secretaria da Fazenda. Perfeito. E a lei foi feita de tal forma que o presidente do Conselho não pode ser paritário o órgão, mas o presidente necessariamente tem que ser contribuinte. Porque se é um Código de Defesa do Contribuinte, você não vai pôr alguém da administração a presidir. E mais do que isso, comemorou 12 anos esse ano. Temos 12 anos com o Código de Defesa do Contribuinte, que muitos contribuintes do Estado não sabem que existe um conselho do governo do Estado. Eu, inclusive, prefacei o livro deles, eu vou depois oferecer o livro comentado, artigo por artigo, pelos próprios conselheiros, pediram para que eu fizesse prefácio, para mostrar que é algo que funciona. Isso é aquilo que você faz, que existe em diversos países do mundo, que é esse aspecto colaborativo. Perfeito. O contribuinte não é um inimigo, é um parceiro. É um parceiro, é um parceiro. E, aliás, se nós tomarmos o exemplo, o IRS americano é talvez uma das instituições mais poderosas do ponto de vista de fiscalização, de ação, etc. E, mesmo assim, ela tem lá o Código de Direito dos Contribuintes e tem um exercício muito responsável e até colaborativo.
com o contribuinte. Isso é muito interessante, porque ela cria o contribuinte se torna um agente da própria fiscalização. Não, e essa colaboração. Eu me lembro, em 1981, fui convidado pelo governo americano para participar daqueles programas que eles tinham, convidavam um de cada país para, naquele ano, era para discutir saídas para a crise de 81, da década de 80. Isso porque nós vivíamos o problema do segundo choque do petróleo, um processo de protecionismo internacional. Eu fui pelo único da América do Sul e fomos recebidos na Secretaria de Tesouro. Numa discussão na Secretaria de Tesouro, éramos 9 convidados de 9 países diferentes, o secretário de Tesouro nos dizia o seguinte: cada vez que temos uma lei a ser feita aqui nos Estados Unidos de matéria tributária, a primeira coisa que nós fazemos é chamar a presidente da Ação Nacional de Contribuintes, que tem uma Ação Nacional de Contribuintes, para discutir. Nós sabemos que se nós não chegarmos a convencê-los, nós vamos ter que ficar discutindo no Capitólio. Isso é a participação. Claro. Meu caro Adams, nós estamos chegando ao fim do programa. Eu queria agradecer muito a sua presença, entende? E espero, em outras oportunidades, tê-lo aqui conversando com os telespectadores de todo o Brasil. Professor, é um prazer enorme estar aqui, estar com o senhor, estar com você, nessa oportunidade e na Rede Vida. Muito obrigado. Senhores telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.